Aleluia! Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, que ela superabunde no seu coração, que Jesus ilumine todos os seus passos. A Bíblia nos diz: bendito o varão cuja confiança pertence a Deus. Jeremias 17, capítulo 7. Vamos depositar nossa confiança em Deus, vamos confiar em Deus, vamos expressar a fé que Jesus nos deu. Eu te convido agora para que venhamos estar fazendo isso. Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, soberano Deus, oh aleluia. Eu na minha fé, Pai, com essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, aleluia. Estamos, Pai, alguns segundos, alguns minutos de entrarmos na Tua Palavra. Fala conosco através desse estudo, nos dá clareza, nos dá, Pai, complexidade, resultado, nos mostra o que o Senhor quer falar através desse ensinamento, desse estudo. Abençoa a vida dessa pessoa que está para ver esse vídeo agora. Ó Pai, o Senhor decidiu falar com ela agora, nesse momento, pois bem sei que, aleluia, nada é por acaso, que se ela abriu, Pai, esse vídeo, cujo a sua palavra é o centro desse vídeo, aleluia, é porque é neste momento que o Senhor quer falar com ela. Fale conosco, fique conosco e caminhe conosco, em nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 12, eu vou ler do versículo 12 ao versículo 16. Então, o Evangelho escrito por João, capítulo 12, versículo 12 ao 16. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem, montado em um filho de uma jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Aleluia. Aqui, aonde nós lemos, nós vemos claramente aonde a Bíblia, segundo João, escreveu, porque João viu o autor e o escritor desse evangelho. No versículo 12, a Bíblia nos diz: no dia seguinte, pois um dia antes ele estava lá com Lázaro, a qual ele tinha ressuscitado, a qual ele jantou na casa de Lázaro, e a Bíblia está nos dizendo que no outro dia, uma numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Então estava tendo uma festa em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Jesus estava a caminho. Aí, no verso 13, tomou ramos de palmeiras, todo o povo de Jerusalém ali, talvez alguns judeus, entre muita multidão, alguns judeus pegaram esses ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e o que é Rei de Israel. Hosana, uma palavra em hebraico que aqui o escritor já traduziu ela para nós, dizendo: bendito o nome do Senhor, que vem o Rei de Israel. Aleluia. Jesus, que muitas das vezes ele não foi reconhecido, dessa forma ele foi reconhecido como
os judeus eram muito festivos, todas as festas dos judeus tinham um objetivo, toda festa deles tinha algo. Só que aqui o que me chama a atenção é que uma festa onde muitos celebravam, onde muitos estavam ali. Aí, se você for continuar a leitura, no verso 14, havia uma profecia, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito: não temais, filha de Sião. Sião, que também tem um significado bíblico de Jerusalém. Eis que o teu rei veio montado em um filho de uma jumenta. Então aqui nós vemos que Jesus também, ele montando naquele jumentinho, ou seja, ele também cumpriu uma promessa. Essa parte do texto, ela é relatada no evangelho escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e nesse escrito por João. Então, para uma explicação melhor do texto, é necessário pegarmos algumas partes do evangelho, algumas partes de segundo escreveu os outros escritores. Então, uma das partes, no verso 13, e tomou ramos de palmeiras. Se você for ler segundo escreveu Lucas, você vai ver que ramos de palmeiras significa uma vida vitoriosa. Significa vitoriosa, uma vida vitoriosa. Por isso, os ramos tinham que ser de palmeira. Isso era uma tradição dos hebreus desde a época da construção do tabernáculo, aonde o ramo de palmeiras fazia uma parte de dos afazeres do tabernáculo. Aí aqui no verso 13, saiu ao seu encontro, clamando: Rosana, bendito o que vem em nome do Senhor e o que é rei de Israel. No evangelho que Mateus escreveu, vamos ler que as pessoas não só jogavam ramos, as pessoas elas jogavam as suas roupas, ou seja, as pessoas não ficavam despidos, elas jogavam as roupas que estavam por cima, não sem camisa, não, mas sim porque os judeus, eles costumavam, o modo deles de vestir era diferente do nosso, do dia de hoje. Então eles tiravam, eu vou dar um exemplo bem simples, mas fácil de entender. Nós com uma blusa, nós tiramos a nossa blusa de frio e continuamos vestidos e pomos aos pés de Jesus. Isso que eles fizeram, jogaram aos pés de Jesus. E assim, Jesus veio andando na Bíblia. Se você for pesquisar na Bíblia, você vai ver que quando a pessoa era um servo e vira um rei, a roupa dela é trocada. Você vai ver na Bíblia que quando a pessoa se torna um guerreiro, a roupa dele é trocada. Você vai ver até hoje, quando a pessoa troca de cargo em um trabalho, dependendo do serviço, a sua roupa é trocada. Mas aonde que eu estou querendo chegar? Aquele povo jogou as roupas, e as roupas no sentido bíblico significa conduta ao meio de conduzir. Aleluia. Recapitulando, eram árvores de palmeiras, folhas de palmeiras, uma vida vitoriosa. Então nós só vamos ter uma vida vitoriosa quando nós entregarmos a nossa condução da nossa vida para Deus, quando nós pormos o nosso modo de conduzir para Deus. Só assim poderemos ter uma vida a qual teremos descanso. Aí aqui a Bíblia nos diz que ele veio montado em uma jumentinha para se cumprir uma profecia. Mas por que uma jumentinha? Porque ele quis ser simples, ele quis ser humilde. Jesus teve as suas razões, teve as suas demonstrações, só que às vezes nós não entendemos a simplicidade do mestre, mas ele fez de tudo para que nós possamos entender. Aí no verso 16, os seus discípulos não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, que ele morreu e ressuscitou, então eles se lembraram destas palavras a respeito, lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Aleluia. Então depois que ele morreu e ressuscitou, aí os seus discípulos se lembraram do que ele tinha falado. Aí os seus discípulos lembraram que Jesus estava cumprindo a promessa, que Jesus, todas as suas atitudes teve uma promessa e ele cumpriu todas as promessas, assim como todos nós temos uma promessa.
promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Esse é mais um estudo de hoje. Que Deus possa falar ao seu coração mais e mais, que Ele ilumine todos os seus passos, em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção. Amém.